Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1093 do STF. Antes de começar aquele convite, segue a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e no YouTube e não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo das novidades. Nos segue no Instagram, @legislação_integrada. Lá você vai ser o primeiro a ficar sabendo do lançamento do Mapa do Aprovado, nosso novo curso que vai te ensinar como organizar o teu estudo de uma forma estratégica, dinâmica e adequada à sua realidade, com autonomia, sem ficar dependendo de coach, de mentor, de ninguém. Você, por conta própria, vai aprender como montar um plano de leitura adequado à sua realidade. Não é fórmula secreta de sucesso, é a sua realidade. Então eu tenho certeza que temos muito a contribuir. Por último, aquele convite super especial, acesse nosso site legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de legislação e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, aquilo que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia, inserido na Constituição Federal. O primeiro julgado é uma tese fixada na ADI 5554 do DF e a tese ficou da seguinte forma: a Emenda Constitucional 51, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais. Então vamos lá, gente. A Emenda Constitucional de número 51 de 2006, ela trouxe algumas modificações acerca da contratação desses agentes públicos de combate a endemias, e dentre esses pontos, nós temos o texto do parágrafo 5º, que já foi até modificado hoje. Ele tem a redação dada pela emenda 63 de 2010, então já é um texto um pouco diferente, mas que segue aí a mesma linha em relação a esse ponto, que basicamente hoje o texto é o de que a lei federal disporá sobre o regime jurídico, piso salarial profissional nacional, as diretrizes e os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agentes de combate a endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados e DF e aos municípios para o cumprimento do referido piso salarial. Então vamos lá. Basicamente, a Constituição ela trouxe que quem iria dispor sobre o regime jurídico era a lei federal. E mais para frente ela também trouxe, eu não li aqui o dispositivo, mas ela também trouxe a possibilidade de um sistema de contratação, ou melhor, um processo seletivo público de contratação mais simplificado. Então não seria bem um concurso público, mas um mero processo seletivo público. E aí o que acontece? Depois disso foi editada a Lei 13.026 de 2014. Essa lei veio exatamente para regulamentar esses dispositivos e ela, dentre outros pontos, o que ela fez? Ela disse que o quadro de agentes de combate a endemias era um quadro em extinção, ou seja, não iria mais haver novas contratações dentro daquele regime que existia, e ele transformou os empregos públicos que foram criados antes pela Lei 11.350 de 2006 no cargo de agente de combate às endemias, que seria dali para frente regido pela Lei 8.112 de 90, ou seja, seria um regime estatutário. Pergunta-se, é possível isso? Tá certo? Sim, é possível, não é inconstitucional, até porque, como nós vimos, a Constituição ela trouxe o quê? Que a lei federal ia dispor sobre o regime jurídico. Então, não definiu se tinha que ser estatutário, seletista. Então, essa opção da Lei 13.026 de 2014 de ser um regime estatutário é uma previsão que está, sim, em consonância com a Constituição Federal, está em consonância, inclusive, com a Emenda Constitucional 51 de 2006, com a Emenda Constitucional 63, etc. Então, tudo certinho. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal,
destaca da seguinte forma: é inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre águas e energia e dispor sobre bens federais, bem como por ocupar indevidamente o espaço normativo da Agência Nacional de Águas, lei estadual que proíbe a construção de instalações hidrelétricas em toda a extensão de curso de água de domínio da União. Então, o que aconteceu? Veio a Lei 11.865 de 2022 do Estado do Mato Grosso e ela disse basicamente: fica proibida a construção de usina hidrelétrica e de pequenas centrais hidrelétricas em toda a extensão do rio Cuiabá. E aí, essa lei é constitucional? Não, essa lei não é constitucional. E, gente, vamos aqui, não precisa nem parar para pensar se esse rio ele é considerado um bem da União ou do Estado. Sabe por quê? Porque o artigo 20, inciso 8º da Constituição Federal diz que são bens da União os potenciais de energia hidráulica. Então, se trata aqui sobre potencial de energia hidráulica em um rio, já se sabe que é bem da União. Então, nem precisa parar para discutir aqui se o rio Cuiabá é um rio de domínio da União ou do Estado. Mas o fato aqui é que essa lei estadual, ela disciplinou sobre um tema que seria da União e ela ocupou aqui um espaço que seria mais especificamente da Agência Nacional de Águas. É a Agência Nacional de Águas que tem a possibilidade e expertise para determinar em que determinados locais, rios, enfim, vai ser possível aproveitar o potencial de energia hidrelétrica ou não. Então, basicamente, nesse caso aqui, o Estado não poderia ter editado lei sobre o tema. Quem tem expertise para definir se pode ou não realizar a obra para aproveitar o potencial hidrelétrico de um determinado rio é a Agência Nacional de Águas. E, gente, o informativo de hoje é pequenininho, já é o último julgado do dia, foi inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, tema 1056 do STF, e a tese ficou assim: é constitucional, formal e materialmente, lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos. Que lei foi essa? Foi a Lei Municipal 6212 de 2017, lá do município de Itapetininga, São Paulo. Basicamente, essa lei proibiu que na zona urbana do município houvesse a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzam estampido. E qual é a penalidade para quem descumprir? Multa de R$3.000 à pessoa física ou R$10.000 à pessoa jurídica, ou dobro no caso de reincidência. E por que, professor, que essa lei proibiu isso? Gente, por uma questão de saúde pública, tanto de humanos quanto de animais. Porque hoje já existe uma certa consciência no sentido do mal que esse barulho dos fogos causa a determinados grupos, especialmente pessoas com autismo, e também a animais, cachorros, gatos, etc. Todos acabam ficando muito estressados com essa queima de fogos, com esse barulho emitido. Então, no município de Itapetininga, no interior de São Paulo, se entendeu por editar essa lei. E aí se pergunta, essa lei é constitucional? A STF entendeu que sim. Por que ela é constitucional? Porque a STF entendeu que se trata de uma lei sobre proteção à saúde e sobre proteção ao meio ambiente. Onde é que está essa competência? É uma competência legislativa concorrente da União, Estados e DF. Inciso 6º, está lá a proteção ao meio ambiente, dentre outras coisas. E inciso 12, proteção e defesa da saúde. Certo, então competência concorrente da União, Estados e DF. Só que acontece que a resolução do CONAMA, número 2 de 90, ela dispõe sobre o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora e ela expressamente autoriza a fixação a nível estadual e municipal de limites de emissão de ruídos em valores mais rígidos. Então, existe aqui uma resolução do CONAMA que autoriza essa fixação
mais rígida pela lei municipal, pela lei estadual, etc. Então, dessa forma, se entendeu que formalmente não tem nenhum problema, a lei é constitucional e que materialmente essa lei também é proporcional, essa lei também é razoável, então, de forma alguma existe aqui uma inconstitucionalidade material. E, meus amigos, por hoje foi isso. Tivemos aqui hoje um dos informativos mais curtos que eu já comentei em podcast. E que bom, graças a Deus, que seja sempre curto mesmo. E eu agradeço a vocês que ouviram até o final. Fico muito feliz com a presença de todos. Reitero aquele convite, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem fazer parte do Clube da Lei, nos segue nas redes sociais e vem fazer parte do Mapa do Aprovado, que vai ser lançado muito em breve. E é isso, eu aguardo vocês também no nosso próximo podcast. Até lá!